E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou Camila Milagre, hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Estamos no capítulo 21, Razão e Percepção. Hoje vamos fazer a sessão 2, a responsabilidade pelo que se vê. Nós temos repetido quão pouco te é pedido para aprenderes esse curso. Essa mesma boa vontade, que é pouca, é o que precisas para ter todo o teu relacionamento transformado em alegria. A pequena dádiva que ofereces ao Espírito Santo, pela qual ele te dá tudo. O muito pouco sobre o qual se baseia a salvação. A diminuta mudança da mente através da qual a crucificação é transformada em ressurreição. E sendo verdadeira, é tão simples que não pode falhar em ser completamente compreendida. Rejeitada sim, mas não ambígua. E se escolhes ir contra ela agora, não será porque é obscura, mas porque esse pequeno custo pareceu, no teu julgamento, ser grande demais para ser pago pela paz. Qual é o valor de a gente se apegar nos implantes que esta realidade fez em nós? E que nós compramos lindamente, obviamente, porque afinal de contas não temos vítimas aqui, não é mesmo? Somos todos grandinhos, queiramos ou não, somos adultos da consciência, embora a gente às vezes se coloque em outros lugares. Lugar de criança, né? Mas somos adultos da consciência, fomos dotados de liberdade, livre-arbítrio, de escolha. E o texto diz, se escolhe contra isso agora, sobre essas pequenas coisas, pequena mudança da mente, não será porque é obscuro, mas porque esse pequeno custo pareceu no teu julgamento ser grande demais para ser pago pela paz. E uma das coisas que a gente faz que torna esse custo grande demais para a gente, na verdade, é a gente ter necessidade de compensação, que a gente seja ressarcido pelas coisas pelas quais passamos, pelas dores, pelas dificuldades. Em vez de olhar para tudo isso, olhar e reconhecer realmente, como diz o texto aqui, responsabilidade pelo que se vê. Estamos falando do capítulo de percepção, razão e percepção. Olhar com olhos de ver mesmo. E a gente querer que algo ou alguém nos compense, faça o ressarcimento do tempo que a gente levou em dor. Tudo que isso é, tudo que se traz à tona, destruindo, descriando, todos os tempos, lugares, dimensões e realidades. E como seria agora, como a gente fala em constelação? Bom, aquilo que eu não tive, eu me dou agora então. Aquilo que eu recebi, estava certo, está tudo certo. Eu digo sim para tudo isso. E agora, aquilo que eu não tive, seja o que for, uma energia ou algo material, eu agora me dou. Como seria isso, a gente não ter mais necessidade de ressarcimento? Que ninguém tenha que pagar pela dor ou sofrimento que eu passei. E vou pôr tudo isso entre aspas, porque tudo aspas, né? E o texto continua, depois dessa breve, não tão breve digressão. O texto diz: essa é a única coisa que precisas fazer pela visão, pela felicidade, para ficares livres da dor e escapares completamente do pecado, para que tudo isso te seja dado. Dize apenas isto, mas dize-o com convicção e sem reservas, pois aqui está o poder da salvação. E é o parágrafo seguinte, gente. Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi.
Ai, que ruim! Que ruim lembrar que eu atraio tudo, que eu crio tudo. Que ruim lembrar. E todas as cacas, sou eu que abro os braços, sou eu que aceito, sou eu que acolho, sou eu que escolho, sou eu que crio. Eu sou responsável pelo que vejo, eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme eu pedi. Então, se eu sou vítima, quero ser vítima. Se eu sou criança da consciência, eu sou criança da consciência. Se eu tô metendo meu nariz onde não é da minha conta, sou eu que tô escolhendo isso. Sou eu que tô vendo isso. Sou eu que tô escolhendo o que eu experimento. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Então, o que se requer pra gente pedir coisas mais grandiosas pra gente? O que se requer? O que se requer? E o texto continua. Não enganes mais a ti mesmo pensando que és impotente diante do que é feito a ti. Apenas reconhece que tens estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. É impossível que o Filho de Deus seja simplesmente conduzido por eventos exteriores a ele. É impossível que os acontecimentos que vêm a ele não tenham sido sua escolha. Seu poder de decisão é o determinante de toda situação na qual ele parece se achar, por acaso ou por acidente. Nenhum acidente ou acaso é possível dentro do universo como Deus o criou, fora do qual não há nada. Sofre e terás decidido que o pecado era tua meta. Sê feliz e terás dado o poder de decisão àquele que tem que decidir-se por Deus, por ti. Essa é a pequena dádiva que oferece ao Espírito Santo, e inclusive essa ele te dá para que a dês a ti mesmo, pois através dessa dádiva te é dado o poder de liberar o teu Salvador, para que ele possa te dar a salvação. Não te ressintas, então, por esse pequeno oferecimento. Nega-o e mantens o mundo da mesma forma como vês agora. Entrega-o e tudo que vês se vai com ele. Nunca tanto foi dado por tão pouco. No instante santo, essa troca é efetuada e mantida. Aqui, o mundo que não queres é trazido àquele que queres. E aqui, o mundo que queres te é dado porque o queres. Entretanto, para isso, em primeiro lugar, o poder do teu querer tem que ser reconhecido. Tens que aceitar a força deste poder e não a sua fraqueza. Tens que perceber que o que é suficientemente forte para fazer um mundo pode deixar que ele se vá e pode aceitar a correção, se estiveres disposto a ver que estavas errado. O mundo que vês não é senão a vã testemunha de que estavas certo. Essa testemunha é insana. Tu a treinaste no testemunho que ela te dá. E quando ela o deu de volta a ti, escutaste e te convenceste de que o que ela viu era verdadeiro. Tu fizeste isso a ti mesmo. Vê apenas isso e verás também como é circular o raciocínio sobre o qual se baseia o teu ver, entre aspas. Isso não te foi dado. Isso foi a tua dádiva a ti e ao teu irmão. Assim sendo, que estejas disposto a deixar que ela seja tirada do teu irmão e substituída pela verdade. E à medida que olhas para a mudança no teu irmão, ser-te-á dado vê-la em ti mesmo. Talvez não vejas a necessidade que tens de fazer esse pequeno oferecimento. Então olha mais de perto para o que ele é. E muito simplesmente vejas nele toda a troca da separação pela salvação. O ego não é mais do que uma ideia segundo a qual é possível que coisas aconteçam ao Filho de Deus sem a vontade dele e, portanto, sem a vontade do Criador dele, cuja vontade não pode ser separada da sua própria. O que substitui a vontade do Filho de Deus é isto: uma louca revolta contra o que não pode deixar de ser para sempre.
Quanto a gente se revolta. Uau! Deixa eu respirar. Quanto a gente se revolta com a maneira com a qual Deus nos criou. Quanto a gente acha que é capaz de fazer melhor. Quanto a gente julga a criação de Deus. Tudo que isso é, tudo se traz à tona, destruindo, descriando em todos os tempos, lugares, dimensões e realidades, e abrindo os olhos para ver, abrindo os ouvidos para ouvir de verdade o que a gente se recusa a ser. O texto diz: o que substitui a vontade do Filho de Deus é isto, uma louca revolta contra o que não pode deixar de ser para sempre. Essa é a afirmação de que ele tem o poder de tornar Deus impotente e assim tomar para si o poder de Deus e deixar-se sem aquilo que tem sido a vontade de Deus para ele. Essa é a ideia louca que entronizaste sobre os teus altares e adoras. E qualquer coisa que a ameace parece atacar a tua fé, pois é aqui que ela está investida. Não penses que não tens fé, pois a tua crença e confiança nisso são, de fato, fortes. O Espírito Santo pode te dar fé na santidade e visão para vê-lo com bastante facilidade, mas não deixaste aberto e desocupado o altar onde é o lugar das dádivas. Onde elas deveriam estar, colocaste os teus ídolos a alguma outra coisa. Aquele altar, lembra que a gente fez? Altar de conflito. E a gente já destruiu e descriou, hein? Muito disso. Muito disso. O altar, os conflitos que a gente põe no altar, os relacionamentos não santos que a gente põe no altar, os nossos pontos de vista não santos que a gente põe no altar, né? E a gente já destruiu e descriou muito isso em capítulos anteriores. Mas olha o que o texto diz. Não deixaste aberto e desocupado o altar onde é o lugar das dádivas. Onde elas deveriam estar, colocaste os teus ídolos a alguma outra coisa. Tu dás realidade a essa outra vontade, entre aspas, e com letra minúscula, né? Que parece te dizer o que tem que acontecer. E, portanto, o que te mostraria outra coisa não pode deixar de parecer irreal. Tudo o que te é pedido é abrir espaço para a verdade. Não te é pedido que faças ou executes o que está além da tua compreensão. Tudo o que te é pedido é que a deixes entrar. Apenas que pares de interferir com o que acontecerá por si mesmo. Simplesmente que reconheças de novo a presença do que pensaste que tinhas descartado. Que estejas disposto por um instante a deixar os teus altares livres do que depositaste sobre eles. O que realmente lá está, tu não podes deixar de ver. O instante santo não é um instante de criação, mas de reconhecimento, pois o reconhecimento vem da visão e da suspensão do julgamento. Minha nossa! Meme, frase de efeito, pois o reconhecimento vem da visão e da suspensão do julgamento. Só então é possível olhar para dentro e ver o que tem que estar lá, claramente visível e totalmente independente de inferência e julgamento. O desfazer não é tarefa tua, mas de fato depende de ti, dar boas-vindas a isso ou não. A fé e o desejo caminham de mãos dadas, pois todas as pessoas acreditam naquilo que querem. Nós já dissemos que o ego faz de conta que a fantasia é real, pois essa é a forma como ele lida com aquilo que quer para fazer com que seja assim. Não há melhor demonstração do poder do querer e, portanto, da fé para fazer com que suas metas pareçam reais e possíveis. A fé no irreal conduz a ajustes da realidade de forma a fazê-la adequar-se à meta da loucura. A meta do pecado induz a percepção de um mundo amedrontador para justificar seu propósito. O que desejas, tu verás.
O que desejas, tu verás. O que desejas, tu verás. E se a sua realidade é falsa, mantê-las-ás por não reconheceres todos os ajustes que nela introduziste para fazer com que ela seja assim. Quando a visão é negada, a confusão de causa e efeito vem a ser inevitável. O propósito agora passa a ser o de manter obscura a causa do efeito e o de fazer o efeito aparecer como a causa. Uau! Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente transforma a causa em efeito? E o efeito em causa? Quantas vezes? E o texto continua. Essa aparente independência do efeito permite que ele seja considerado como algo que existe por si mesmo e capaz de servir como uma causa para os eventos e sentimentos que aquele que o fez pensa que ele causa. Confuso? Volte e leia de novo. Volte e escute de novo. E você vai ver todos os lugares que criou algo para parecer que seja outra coisa, mas é aquele que parece ser outra coisa virou o algo, e o algo que parece ser outra coisa se tornou realidade, e de repente você está criando vida numa mentira. Ai, como a gente é fofinho, mas não muito inteligente. Minto, a gente não é assim. A gente se faz assim. Mas não é como Deus criou, não. E o texto continua. Anteriormente, nós falamos do teu desejo de criar teu próprio Criador e ser pai, ao invés de filho para com ele. Lembra aqueles lugares que a gente estava até comentando sobre o quanto a gente julga a criação de Deus? O quanto a gente acha que faria melhor se estivesse no lugar dele? O texto diz, esse é o mesmo desejo. O filho é o efeito cuja causa ele quer negar. O filho é o efeito cuja causa ele quer negar. E aqui é um belo exemplo, né? E assim ele parece ser a causa, produzindo efeitos reais. Nada pode ter efeitos sem uma causa, e confundir os dois simplesmente é falhar na compreensão de ambos. É igualmente necessário que reconheças que fizeste o mundo que vês, assim como que reconheças que não criaste a ti mesmo. Ambos são o mesmo equívoco. Nada que não tenha sido criado pelo teu Criador tem qualquer influência sobre ti. E se pensas que o que fizeste pode te dizer o que vês e sentes, e se colocas a tua fé na habilidade dessas coisas para fazer com que seja assim, estás negando o teu Criador e acreditando que fizeste a ti mesmo. Pois se pensas que o mundo que fizeste tem poder para fazer de ti o que ele quer, estás confundindo pai e filho, efeito e fonte. As criações do filho são como as do seu pai. No entanto, ao criá-las, o filho não se ilude achando que é independente de sua fonte. A sua união com ela é a fonte da sua criação. Então, todos os lugares que a gente se separa de Deus, se separa da fonte, se separa do todo, se separa do vácuo quântico, se separa do universo, se separa do cosmos, como você quiser chamar isso, para garantir que você é o fodão pica das galáxias que cria sozinho. Wait, espera um pouco. Porque você é um com a fonte da criação. Mas toda vez que você se separa, o que cria? O texto diz, a sua união com ela, a sua fonte é a fonte da criação. A partir disso, ele não tem poder de criar, e o que faz não tem significado. Não muda nada na criação, depende inteiramente da loucura daquele que o faz, e não pode servir para justificar a loucura. O teu irmão pensa que fez o mundo contigo. Assim, ele nega a criação. Contigo, ele pensa que o mundo que ele fez o fez. Assim, ele nega que ele o tenha feito. No entanto, a verdade é que tu e teu irmão foram ambos criados por um pai amoroso, que os criou juntos e como um só. Vê o que prova, entre aspas, o contrário e negas toda a tua realidade.
Mas admite que todas as coisas que parecem se interpor entre vós, mantendo-vos afastados um do outro e separados do vosso Pai, tu fizeste em segredo, e o instante da liberação veio a ti. Todos os seus efeitos terão desaparecido, porque a sua fonte terá sido descoberta. É a sua aparente independência da sua fonte que te mantém prisioneiro. Esse é o mesmo equívoco que pensar que és independente da fonte pela qual foste criado e que nunca deixaste. Uau! Uau! Que texto foi este? Toda a nossa necessidade de separação. Vamos destruir agora, por toda a eternidade, em todos os tempos, lugares, dimensões, realidades em que a gente fez isso, criou isso, implantou isso no mundo, ajudou a vender a separação para o mundo. Mas longe da culpa, longe do julgamento, só abrindo espaço para a possibilidade. Porque como eu já comentei com vocês, acho que na lição, na leitura não foi, fazia tempo que a gente não lia, né? Mas em uma das lições recentes, quanto a gente está focado em destruir, né? E quando a gente fala em destruir, a gente torna isso muito relevante. Mas como seria desconstruir esta realidade que a gente criou? Que o texto foi bem claro com a gente, né? Até deixei marcado aqui deixa eu abrir aqui de novo a fala do texto, que é sublinhadíssima aqui, que é a seguinte: eu sou responsável pelo que vejo, eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que quero alcançar, e todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Então, o que mais é possível pra gente agora? O que está disponível pra gente pedir que a gente não pediu? Como seria desconstruir essa realidade de mentira que a gente também, em vários tempos, lugares, dimensões, realidades, ajudou a construir. Não porque a gente era mal, não porque a gente é ruim, mas porque a gente às vezes compra umas ideias fracas. A gente compra umas ideias fracas sobre quem nós somos. E o que mais é possível quando a gente se der conta de que a gente, como Deus nos criou, que a gente cria assim, que a gente cria com o Criador, que a gente não está separado de nada, que a gente é um com a nossa fonte. O que mais vai ser possível para a gente depois disso? Vamos juntos? Forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!